Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui quem tá falando é Boring Bones e você tá assistindo ao Boring Bones TV. Se liga porque no vídeo de hoje eu vim trazer uma entrevista que foi feita com alguns dos produtores de The Sims 2, compartilhando erros e acertos durante o desenvolvimento, o que deu certo, o que deu errado. Esse artigo é de 2017 e tem, galera, muita informação maneira que eu tenho certeza que vocês vão amar. E se vocês, assim como eu, amam o conteúdo de The Sims 2 Beta, fica ligado, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque a gente vai trazer bastante material nos próximos dias sobre esses assuntos, beleza? Assim como a gente já vem trazendo desde semana passada. Galera, essa entrevista foi realizada por 4 produtores: Lucy Bradshaw, Matt Brown, Tim Letourneau e Paul Boyle. E eles vão compartilhar com a gente um pouquinho de como foi essa experiência de desenvolver The Sims 2, e eu já posso dizer pra vocês, galera, muito amor envolvido nesse negócio. Sequências de jogos de sucesso podem parecer óbvias, talvez às vezes óbvias demais. Com The Sims, nós da Maxis tivemos muito conteúdo pra trabalhar e muitos saltos na tecnologia para aproveitar desde que o primeiro jogo foi lançado nos anos 2000. Mesmo assim, as sequências representam um desafio único. A equipe de The Sims 2 teve que entender o que levou ao sucesso do original e criar uma nova maneira de evoluir, e finalmente, como inovar, enquanto fazia malabarismos com expectativas colossais de fãs, críticos e da empresa. O que deu certo? Prototipagem. A Maxis sempre foi uma grande defensora da prototipagem rápida ao iniciar um novo jogo. Usamos os primeiros protótipos para resolver problemas de aparência e sensação, para ajudar a entender a principal conexão emocional e, o mais importante, para testar os novos conceitos de jogabilidade. Construir esses protótipos durante as fases de conceito e pré-produção em vez de durante a fase de produção a vapor total faz sentido. Muitos desses protótipos afetaram significativamente o design final do jogo. O protótipo de aparência, por exemplo, estabeleceu a aparência do The Sims, particularmente na idade adulta e adolescente, e deu um novo tom para os ambientes 3D. O protótipo do Head Toy ajudou a evoluir a ferramenta a criar um sim. Mais tarde no projeto, o protótipo Aspirações, Desejos e Medos guiou a maneira como nós criamos a nova jogabilidade. Todos esses protótipos foram feitos como aplicativos separados, usando ferramentas existentes como Maya e .NET e executados por 1 ou 2 engenheiros ou artistas. A nossa chave para o sucesso é ser rápido, manter o foco no que estamos tentando resolver e agir rapidamente. Nosso objetivo é mostrar o progresso e iterar com frequência. Se alguém que trabalha em um protótipo não nos mostrou algo todos os dias da semana, provavelmente isso vai ser deixado de lado. Cada um desses protótipos foi diferente em sua implementação. O protótipo visual era simplesmente um filme, mas estabeleceu o padrão para iluminação, câmera, ambiente e personagens. O protótipo de Head Toy nos deu a chance de explorar algumas habilidades bastante extremas na aparições de novos Sims. Também inspirou o DNA Sim, os gênios virtuais que são passados para os descendentes Sim. Um dos principais conceitos de design que saíram nessa fase do projeto foi que The Sims 2 cresceria no The Sims 2. O protótipo não só acertou as várias idades e as possibilidades criativas, mas também validou o conceito de DNA Sim. Isso influenciou a interface do usuário, mudou a maneira como falamos sobre o jogo e finalmente tornou-se parte da nossa campanha de marketing Genes, Ring and Extremes. Usamos o protótipo Desejos e Medos mais tarde no projeto, mas foi fundamental para fornecer a principal inovação em relação ao foco do jogador e ao ritmo do jogo. O protótipo construído por Matt Brown e sua equipe permitiu que os designers e os engenheiros brincassem com as árvores de desejos e medos e estabelecessem a lógica envolvida. Entendendo o público, nossos desafios em fazer uma sequência de The Sims era intrigar os jogadores atualmente ativos, bem como recapturar jogadores antigos que haviam jogado The Sims. O público de The Sims mudou drasticamente desde o original. Eles evoluíram de jogadores hardcore para aqueles que são muito casuais ou novos em jogos todos juntos. Nós nos concentramos no que sentimos que eram alguns dos principais fatores de sucesso de The Sims. Trabalhamos com nossos parceiros de publicação para obter uma imagem da nossa base de jogadores. Também passamos muito tempo nos fóruns em nosso site, bem como em outros sites de fãs e quadros de avisos. Chegamos a várias conclusões. Uma delas foi sobre o tema The Sims. Um jogo sobre pessoas. É algo com o qual a maioria das pessoas pode se conectar. Outros fatores que sentimos que eram críticos eram a criatividade, a natureza aberta da experiência e o senso de humor irreverente. Passamos muito tempo pensando em maneiras de melhorar esses aspectos do jogo. Aumentamos a criatividade melhorando o módulo do Criar um Sim, refinando as opções de construção e design e criando um novo meio de contar histórias através do
cinema. Fortalecemos a natureza aberta do jogo, mantendo a mesma profundidade e amplitude, e fazendo com que a vida dos Sims se sentisse muito mais rica através de adições à paisagem social. Finalmente, a chave para esse público foi a adição de Sims em crescimento e jogar através das gerações de suas famílias. Reconhecemos que precisávamos atrair nossos jogadores anteriores por meio da inovação. Uma grande atração para esses jogadores Sims caducos foi a mudança para o 3D completo. Isso nos deu uma vantagem instantânea sobre a original, mas também analisamos muitos comentários de avaliações, sugestões de jogadores e grupos focais. Dessas saídas, ouvimos que os jogadores estavam cansados de gerenciar os aspectos mundanos da vida de seus Sims. Eles queriam um novo foco e ritmo. Outra coisa que identificamos ao ouvir os grupos focais e depoimentos de jogadores é que muitos jogadores não haviam descoberto algumas das coisas loucas que poderiam acontecer no The Sims e suas expansões. Os jogadores simplesmente não tinham reunido as combinações certas de ações e objetos para descobrir esses bits. Resumimos isso à necessidade de novos ritmos e recompensas, bem como a necessidade de refinar e manter a jogabilidade aberta. Tivemos que encontrar uma maneira melhor de orientar os jogadores e expô-los a mais possibilidades que criamos. A totalidade dessas observações impulsionou grande parte do nosso brainstorm sobre recursos e recompensas e levou à composição de recursos que eventualmente incluímos. Teste ClanX. Usa uma vez, joga fora. O teste ClanX em nosso vocabulário significa usar testadores descartáveis durante todo o processo de design, do alpha ao candidato a lançamento. A chave para um novo feedback é usar cada testador apenas uma vez, assim como o ClanX. Como grande parte do nosso jogo depende de os jogadores entenderem imediatamente a jogabilidade e a interface e que as recompensas atingem com um bom ritmo, obtivemos feedback e agimos regularmente durante todo o processo de desenvolvimento. A parte mais importante do teste ClanX é encontrar pessoas que possam jogar um jogo como alguém olhando por cima dos ombros e enquanto expressam os pensamentos que passam por suas cabeças. Nem todo mundo é cortado para ser um pedaço de ClanX. Nós iteramos completamente a interface do Creon Sim 3 vezes por causa do feedback recebido durante o teste ClanX. Esse teste nos permitiu categorizar melhor as etapas e tornar o fluxo do design do Sim mais natural e claro para os jogadores. Há um pouco de profundidade na criação de um Sim, e como a aparência de um Sim pode ser muito importante para cada jogador, essa é uma área em que tivemos que fornecer complexidade e simplicidade, facilidade de uso. Conteúdo personalizado e comunidade. Na Maxis acreditamos que grande parte do sucesso de The Sims veio da riqueza de conteúdo e personagens criados por nossa base de usuários e comunidades de entusiastas. Quando lançamos inicialmente The Sims em fevereiro de 2000, já havíamos criado e lançado ferramentas que permitiam aos fãs criar skins do Sim. Continuamos a promover essa comunidade adicionando mais ferramentas a um site frequentemente atualizado e orientado para a comunidade. Quando embarcamos no The Sims 2, a nossa filosofia era: se você pudesse vê-lo na tela, você deveria ser capaz de personalizá-lo. Também queríamos integrar esse recurso de forma mais transparente ao jogo, tornando mais fácil para os jogadores gerenciarem o conteúdo que reuniram ou criaram. Projetamos a interface de usuário para o gerenciamento de dados para atingir esse objetivo. Também integramos nosso site diretamente ao jogo através de um navegador no jogo que permite aos jogadores baixar skin e objetos e usá-los imediatamente. Além disso, continuamos a manter um diálogo aberto com os fãs e webmasters que apoiam The Sims. Perguntamos suas opiniões, recebemos seus comentários e até mantivemos um e-mail semanal sobre o progresso de The Sims 2. Mantivemos essa lista de discussão por um ano inteiro antes de a enviarmos. Um evento de muito sucesso foi o lançamento de The Sims 2 Body Shop, essa ferramenta para criar skins de The Sims 2. Disponibilizamos isso para a comunidade no dia de abertura da E3 em 2004. Quando estreamos o jogo no salão de exposições, tínhamos mais de 80 mil skins no site no momento em que enviamos o jogo. Um problema que encontramos com essa ferramenta simples de usar, no entanto, foi que tornamos mais fácil para os usuários marcarem o trabalho dos outros como o seu. Construímos algumas soluções de produtos de envio e no site para garantir que a identidade do criador seja vista, se desejado, e garantimos que criamos uma forte ética comunitária para o nosso site. Hoje a comunidade está prosperando e o conteúdo criado por jogadores feito com The Sims 2, Movemaker, é algo que estamos muito orgulhosos. Equipe SWAT. Isso aqui, gente, é uma das coisas mais importantes que The Sims 2 teve e que, infelizmente, ao que dá a entender, o 4 deixou a desejar nesse ponto. Os SWATs são equipes pequenas e interdisciplinares dentro da equipe de desenvolvimento maior que abordam os principais recursos e problemas técnicos. Os SWATs, alguns os chamam de pod ou células, ajudaram a equipe do The Sims 2 a se concentrar em várias frentes, graças à forte liderança em cada grupo responsável por decisões, comunicação e tarefas, como pressionar pela conclusão dos projetos de sua equipe. Em uma equipe grande como a nossa, isso requer uma tática essencial. Esses SWATs evoluíram ao longo do tempo, unindo-se e dissolvendo à medida que seus projetos foram iniciados ou cumpridos. Tínhamos um SWAT de bairro que era responsável por todas as características visuais do bairro, tudo, desde a criação instantânea de impostores de casas até a paisagem e os efeitos. Havia também uma história do bairro SWAT,
que construiu todos os bairros acabados. Essa equipe criou todo o conteúdo pré-construído, relacionado e efêmero para que os jogadores pudessem entrar e experimentar o jogo. O Criar um Sim Suário foi a equipe que criou o fluxo de trabalho e a tecnologia por trás do módulo do Criar um Sim. The Sims 2, Body Shop, a Suário enviou um produto 2 vezes durante a produção de The Sims 2. O Body Shop teve que passar por Q&A, CQC e localização e todos os outros processos que um produto autônomo deve suportar. Essa foi uma equipe incrível de pessoas. Uma das equipes mais distintas do processo foi a Suário. Eles foram sobrecarregados com o dever de mudar o comportamento dos nossos Sims para combinar com a nova estética mais detalhada. É importante relembrar aqui, galera, que lá no início de The Sims 2, quando ele foi transformado para o 3D, não havia a intenção de que os rostos tivessem animações, eles iriam ser estáticos, mas isso mudou ao longo do processo de produção do jogo e é isso que está se referindo aqui. Essa equipe trabalhou em conjunto para realmente colocar nosso mecanismo de animação que foi projetado por David Miller em seus ritmos. Os seres humanos sabem como os seres humanos se comportam. Um dos maiores desafios que enfrentamos no The Sims 2 foi combinar o movimento com a carne. Tivemos que experimentar o uso de um mecanismo de animação ao máximo, o que se estendeu até a adição de um canal de respiração e um canal de movimento facial muito sutil, mas eficaz. Antes de colocarmos isso, os Sims pareciam muito visivelmente mecânicos e assustadores. Quanto ao comportamento, o desafio era criar novos roteiros, consciência, humores e personalidades que funcionassem de forma autônoma, fossem eminentemente interrompíveis pelo jogador e fornecessem feedback claro sobre o que estava acontecendo com o Sim em questão. Sabíamos que tínhamos razão quando nossos testadores não perceberam. Quando chegamos a esse ponto, achamos que tínhamos Sims críveis. Havia muitas outras excelentes equipes Suário em nosso projeto e todas elas contribuíram para o conjunto final de recursos de maneira que não poderiam ter ocorrido sem essa compartimentação específica. Agora vem o que aconteceu de ruim, o que foi descartado diante de todo esse desenvolvimento de The Sims 2. Presta atenção. Feedback barulhento. Os jogadores precisam ser capazes de ler como suas ações afetam a estrutura do jogo. O feedback, portanto, deve ser simples e intuitivo. A equipe do Suário teve que experimentar muito com o comportamento e os movimentos dos novos Sims para encontrar um equilíbrio bem sucedido. Um desses experimentos foi um busto que consumiu muito tempo e esforço. Estávamos experimentando trazer as dimensões da personalidade de cada Sim para a vanguarda, permitindo que os jogadores afetassem essa área em maior grau. Experimentamos animações e comportamentos que se destinavam a mostrar os extremos dos 5 controles deslizantes de personalidade limpos, agradáveis, extrovertidos, brincalhões e ativos. O que acabamos tendo foram Sims de aparência louca, que eram difíceis para os jogadores lerem. Aprendemos algumas coisas com esse experimento que, em última análise, nos ajudaram a tomar decisões mais nítidas mais tarde no projeto. Primeiro, o jogador realmente precisa de dispositivos de interface de usuário simples que se liguem bem ao comportamento dos Sims. No caso dos controles deslizantes de personalidade, ter 5 que funcionavam todos ao mesmo tempo não demonstrava claramente ao usuário o que estava acontecendo. Em segundo lugar, mais comportamento e ângulos de interação não são necessariamente melhores. No final, mantivemos algumas dessas animações e comportamentos, mas fizemos com que elas funcionassem como adições à caracterização do Sim, em vez de toda outra dimensão do gerenciamento do Sim. O aprendizado nesse experimento que deu errado também veio à tona, quando implementamos o comportamento de desespero de nossos Sims desafiados por aspirações. Quando eles exibem desespero, o comportamento é ligado a uma dimensão da interface do usuário com um meio muito claro de afetá-lo positivamente. Chegamos ao passo 2. Isso é muito conteúdo. Em termos de volume total de conteúdo, nós mordemos muito. O objetivo de envelhecer os Sims significava criar 3 esqueletos de Sims separados e projetar uma rica variedade de skins para 5 categorias de idade: bebê, criança, adolescente, adulto, idoso e 2 sexos. Além disso, tivemos que executar animações únicas para cada idade, bem como comportamentos e vozes únicas para cada idade e sexo. São mais de 11.000 animações, 1.200 malhas de pele. Texturas aumentam a variedade, reutilizando a mesma malha, 40.000 amostras de voz, sem mencionar os modelos, modos de design, efeitos cinemáticos, sons, texto completo em 21 idiomas e música. Durante o desenvolvimento, sentimos que estávamos constantemente jogando catch-up. Fazer com que todo o conteúdo fosse executado, rastreado e revisado exigiu uma grande quantidade de invenção de processos. Inicialmente, nosso projeto não era tão detalhado quanto precisava ser para acompanhar cada ativo através do pipeline e transferir as informações para as várias seções da equipe. Até mesmo, a especificidade do design precisava ser muito aprimorada. Tivemos que corrigir esse problema depois que a geração de conteúdo já havia começado. A criação de processos de compilação, bancos de dados e ferramentas de pipeline que ajudaram a validar a precisão desse conteúdo deveria ter sido implementada logo no início. Alguns trabalhos excepcionais de nossos diretores de desenvolvimento, engenheiros, equipe de gerenciamento de configuração e diretor de arte técnica realmente nos colocaram no caminho certo. Escusado será dizer
que gerar todo esse conteúdo exigiu dedicação de uma fantástica equipe de artistas e engenheiros especialistas em áudio e produtores. Novo motor, novas tubulações, curva de aprendizado. Enquanto ainda estávamos aprendendo os recursos do novo mecanismo de animação e montando nossos pipelines, estávamos simultaneamente quebrando elementos de design. Por exemplo, as árvores de animação. No início, algumas suposições foram feitas com base no conhecimento de como as coisas costumavam funcionar no mecanismo original de The Sims, em vez de como as coisas funcionariam no mecanismo de The Sims 2. Tivemos que voltar e retrabalhar o conteúdo para utilizar melhor os recursos do nosso novo sistema. Também descobrimos que realmente precisávamos treinar melhor nossos novos contratados. Havia muitos truques técnicos e etapas para entender, e treiná-los nessas tarefas melhoraria muito o pipeline. Isso não foi intransponível, mas certamente contribuiu para uma melhor execução, uma vez que investimos a devida atenção ao treinamento e revisão de conteúdo, não apenas no visualizador de conteúdo, mas também no jogo. Sequality. Buscar recursos que agreguem complexidade à jogabilidade existente é uma armadilha em que quase caímos no início do projeto. Havia uma grande paixão de alguns dos membros da equipe para melhorar os sistemas com os quais eles viveram por tanto tempo. Se você ler algum dos quadros de fãs e nosso BBS, você pensaria que essa direção teria sido recebida com grande sucesso. Na verdade, é uma coisa natural querer fazer. Um exemplo disso foi uma inclinação inicial do design para adicionar as necessidades dos Sims. Isso é, suas necessidades básicas. Numerosos posts em nossos fóruns exaltaram as virtudes disso. Por um tempo, experimentamos adicionando sede e estresse à mistura de necessidades que o jogador deve gerenciar. Acho que percebemos que essa era a direção errada quando vimos maquetes que mostravam como as adições às barras de necessidade seriam muito esmagadoras. Outro fator foi que relemos as análises e o feedback dos jogadores que indicavam aos jogadores que estavam cansados de cuidar das necessidades mais básicas de seus Sims. Eles queriam uma nova abordagem. Como já estávamos buscando o ângulo de crescimento, nos concentramos em distinguir as diferentes faixas etárias pela forma como isso afetava suas necessidades. Por exemplo, os Sims adolescentes anseiam por interação social, uma necessidade que decai mais rapidamente do que a dos Sims não adolescentes. Cara, que incrível! Imaginar que eles já tiveram a necessidade de sede, eu sei, é complexo, é às vezes até desnecessário, mas quem é que não sente sede que levante a mão? Incrível. Pena que saiu, mas eu consigo entender por quê. Comunicação da grande equipe. Na fase intermediária de produção, tínhamos cerca de 100 pessoas na equipe, e na última parte da fase da produção, cerca de 140. Era uma grande equipe para gerenciar, e estávamos trabalhando em várias frentes simultaneamente. Nossas equipes suárias estavam espalhadas pelo mapa, cada uma abordando novos problemas e tarefas à medida que surgiam. É verdade o que eles dizem sobre como o crescimento de uma equipe de 25 para 35 pode exigir uma grande reformulação dos processos. Aos 140, tivemos muitos desafios em áreas-chave. Garantir que nos comunicássemos e tivéssemos uma visão compartilhada, dar às pessoas um senso de propriedade e permitir a tomada de decisões nos níveis mais apropriados, e em seguida comunicar essas decisões. Estabelecer um procedimento de fluxo de trabalho entre os grupos foi fundamental. Este foi um aspecto muito difícil do projeto para acompanhar. Algumas táticas que desenvolvemos ajudaram a curvar esses problemas. As equipes de usuário ajudaram os indivíduos a ter uma noção mais clara de como moldaram o projeto, dando-lhes um senso de propriedade também. Ter uma liderança experiente em cada equipe usuária era fundamental. Trabalhamos nos canais de comunicação e visibilidade do gerenciamento de projetos durante todo o desenvolvimento. Os elementos de fluxo de trabalho incluíam reuniões de equipe, paredes nas quais postamos marcos, reuniões de liderança, para se manter sincronizado, treinamentos diários, revisões de conteúdo e até mesmo jogar o jogo em uma tela de projetor na área da equipe. Eu não posso dizer que foi uma situação completamente cor-de-rosa. Nós fizemos nosso melhor. Envio para fora e penhor. Enviamos o jogo no dia 17 de setembro de 2004 e estamos muito orgulhosos do produto final. A equipe de The Sims 2 realmente se destacou nos objetivos que tínhamos para o jogo, em termos de evoluir os elementos do jogo que tornaram seu antecessor tão bem sucedido e continuar a envolver os jogadores de maneiras que vão além do produto que foi enviado, através de filmes, histórias e conteúdo original. É muito gratificante que The Sims 2 tenha tido sucesso de crítica. Estamos satisfeitos que esteja vendendo tão bem e que os jogadores estejam compartilhando e criando ativamente via web. Muitos de nós respiraram um pouco mais leve quando vimos a primeira semana de vendas e os primeiros posts na web de jogadores que passaram a noite inteira jogando. A equipe de The Sims 2 superou alguns desafios muito grandes em um projeto que era enorme em escopo. Seguimos uma ótima prática de capturar imediatamente feedback na disciplina, nos post-mortems de projeto e em seguida revisá-lo e agir de acordo com ele. Há uma equipe trabalhando enquanto escrevo isso, construindo a primeira expansão de The Sims 2, aproveitando essa aprendizagem, fazendo as melhorias acionáveis acontecerem. Uou, galera, eu fico de fato muito impressionado com
artigo como esse, porque a gente consegue ter uma visão um pouco mais de dentro, né, da Maxis para entender como é que foi o desenvolvimento de The Sims 2. E galera, isso não é tudo, porque a gente ainda tem mais um artigo para ler e conferir sobre coisas que ficaram de fora do The Sims que vai vir ao ar amanhã. Então eu quero dizer para você que se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião sobre tudo isso, o que você gostou, o que você gostaria que tivesse ficado no jogo, comenta, compartilha tudo isso com a gente, porque amanhã vocês vão ficar intrigados com o artigo que a gente vai ler. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de convidar você para entrar no nosso servidor do Discord, porque tá rolando uma promoção de Natal que vai presentear aquele que fizer o melhor machinima de Natal com The Sims 2 ou The Sims 3, com The Sims 3 estações. E eu tenho certeza que vocês vão amar. É um pouquinho trabalhoso fazer machinima, mas a gente vai deixar algumas dicas para vocês. Combinado? Eu espero ver vocês no vídeo de amanhã, porque, bom, segura essa bomba. Amanhã a gente vai voltar com tudo e tem muito mais informação sobre esse período de desenvolvimento do jogo por alguém, um dos produtores que trabalhou lá dentro e compartilhou coisas que não chegaram à versão final, mas era a ideia deles implementarem no jogo, ok? Vejo vocês no próximo vídeo, é isso aí. Tenham todos uma excelente semana.